E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Vitor Lacerda, eu estudo aqui nos Estados Unidos e nesse canal eu falo um pouco sobre como passar na Universidade Americana, o processo de bolsa, e também falo um pouco da minha vida aqui. E hoje eu vou falar um pouco dos maiores micos que eu já passei vivendo aqui nos Estados Unidos. Então, muita coisa aqui é bastante diferente, então eu estranhava tudo. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu sou um turista sempre quando eu ando pela cidade ou pela universidade eu olho, tipo, pra saber tudo. E, assim, tem umas particularidades aqui que eu demorei um pouco a acostumar. Eu acho que a primeira delas foi no banheiro, porque o chuveiro é um pouco diferente. E eu cheguei uma semana antes de todo mundo, porque tinha semana de orientação para os estudantes internacionais. E simplesmente eu não sabia como usar o chuveiro. Então, tipo, eu passei uma semana tomando banho frio. E não foi tão legal assim, porque, tipo, aqui tem ar-condicionado, então é bastante frio. E todos os dias tinha programação desde de manhã até de noite. Então, eu acordava bem cedo, tava frio e eu tinha que tomar o banho frio. Um dia eu resolvi esperar uns 10 minutos pra ver se esquentava e não esquentava. E eu não sabia se o problema era eu. E, tipo, eu olhava na internet pra saber como funcionava o chuveiro. Tipo, eu via que tinha que fazer de um jeito, mas comigo não dava. Mas foi isso. Eu não sei se, até hoje, se eles não ligaram o aquecedor na primeira semana ou se era burrice minha, porque depois, nas outras semanas, começou a funcionar. Outra coisa que também é muito diferente são as fechaduras das portas. Então, um dia eu tava... Assim, é que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, então às vezes eu faço umas coisas que eu não deveria fazer. Eu tava indo tirar uma foto pra minha amiga, que ela pediu uma ajuda, e isso tem pouco tempo até. E eu simplesmente tava falando com alguém por áudio, e tava falando com minha amiga, e tava escrevendo alguma coisa, eu simplesmente saí do meu quarto. E percebi que eu tinha me trancado pelo lado de dentro. Eu não saí com a chave. E tipo, minha porta, eu não sei o que tem com ela, ela meio que... ela não funciona completamente bem. Mas aí eu fiquei preso pra fora, meu celular tava quase descarregando e eu tinha que descobrir o que eu tinha que fazer pra conseguir passar pra dentro. E eu não queria sair pra fora do prédio, porque se eu saísse pra fora do prédio eu não conseguiria nem entrar no prédio que eu tava, que é o meu residential hall. E foi aí que, tipo, eu consegui falar, deu tudo certo, só tive que esperar. E meio que dei desculpa que tá meio emperrado ali, porque realmente tá um pouquinho, mas foi uma burrice minha mesmo. E pelo menos deu certo, eu não tive que pagar nada pra me deixar entrar de novo. Outra coisa que aconteceu comigo aqui foi... é que assim, pra vocês que conhecem Mean Girls, na quarta elas usam rosa. E aqui em Stetson, nas sextas, nós usamos verde, que é a cor da universidade. E eu tava numa sexta, depois das minhas aulas, ok, tava indo comer. E simplesmente parou, tipo, várias pessoas num carrinho de golfe pararam perto de mim e falaram: você não tá usando verde, toma aqui. Me deram isso aqui, ó. Que é tipo, falaram que eu violei o sistema e a penalidade era dar high five para 5 hatters, que é como a gente se chama aqui. Então eles esperaram eu dar high five para 5 pessoas aleatórias no campo só com penalidade por não ter usado o verde. Foi engraçado, é bem legal isso, na verdade, só que foi, tipo, muito constrangedor. Eu tava com minha amiga conversando e simplesmente pararam e falaram, tipo, você tá violando o código da universidade. A última coisa que eu passei aqui foi, tipo, uma vergonha que me feriu por dentro, como músico. Porque foi, tipo, na primeira semana de aula, eu acho que eu não contei isso pra muita gente, mas... então, eu vou contar a história desde o início. Eu tenho interesse em música e aqui nos Estados Unidos você não tem que escolher seu curso logo de primeira. E eu falei pelo telefone antes de chegar aqui que eu tinha interesse em música e também que tinha interesse no coral. Aí eu não saberia se eu ia fazer um curso de música mesmo, tipo uma graduação, ou participar apenas do coral e fazer outra graduação. E tava ok. Na primeira semana de aula eu recebi um e-mail falando que tinha uma audição que eu tinha que marcar, preparar uma música e ia ter a audição em tal dia. E ao mesmo tempo no portal do estudante estava escrito que eu estava registrado no coral e precisavam de audição. Aí eu pensei, essa audição é pro coral, porque eles colocaram isso aqui, me enviaram um e-mail, tá ok. Vou preparar a música
e ir lá fazer a audição. Aí eu preparei Garota de Ipanema, eu pensei, vou mostrar um pouco da cultura aqui do Brasil, cantar em português, assim, porque eu também não tava tão confiante em cantar em inglês. E chegou o dia, eu entrei na sala, era tipo um auditório, tinha umas 20 pessoas, eu não tô brincando, parecia que era tipo, não sei, parecia uma coisa muito séria. E eu fiquei pensando, tipo, será que o coral aqui é tão, assim, difícil pra entrar, que precisa de tanta gente pra fazer a audição? Aí foi. A mulher, tipo, eu dei a partitura pra mulher do piano, ela tocou o piano, eu cantei, foi ok. Aí depois teve as partes de teoria. Aí me fizeram as perguntas, me deram a partitura pra eu ler na hora, pra cantar na hora. Tipo, tava ok porque eu toco clarinete. Então, assim, é meio difícil você ler uma partitura e já cantar de primeira, sem você ter a primeira nota, pra ter algum referencial pra cantar. Pra tocar é outra coisa, porque você olha, já sabe onde é a posição dos dedos e toca. Mas como eu sei tocar e canto, meio que deu pra fazer os tempos certinhos, a teoria certinha. Só que aí chegou uma parte muito difícil, que tipo, eu não tinha aquela teoria toda. E eu fiquei pensando se precisava disso mesmo pra um coral, e eu ficava meio, será que isso é aquilo? E aqui nos Estados Unidos música é um pouquinho diferente na teoria, tipo, é bem complicado de explicar, mas é um pouco diferente. E eu saí de lá, tipo, acabado. Porque todo mundo falou, é o suficiente e tal. E as pessoas, tipo, foram perguntando, cada pessoa de lá, se tinha alguma pergunta pra me fazer. E algumas coisas eu não sabia, e, tipo, era uma coisa bem avançada. Aí, ok, eu saí, eu acho que depois de uns 1 ou 2 dias, eu recebi um e-mail falando que eu não fui aceito pro curso de música da faculdade. E eu fiquei, tipo, sem saber o que falar. Porque pra mim eu tava fazendo audição pro coral e não pro curso de música. Se fosse pro curso mesmo, eu ia me preparar muito melhor, dar uma revisada em teoria. Mas eu não tava preparada. Eu pensei que ia ser, tipo, só pro coral, pra ver se eu sabia cantar, se eu sabia, tipo, cantava no tom. E foi isso. E aí eu fui no office da professora do coral e falei a situação. Aí ela falou, você quer fazer a audição agora então? Aí eu fui e fiz e ela falou, só fazer boa e tal, tá dentro do coral. E tipo, deu tudo certo, mas foi muita vergonha. Eu passei assim, na hora da audição, porque eu não tava acostumada com a teoria aqui e eu tava tipo, sem saber o que fazer. Porque geralmente as pessoas se preparam muito pra conseguir entrar na faculdade de música. E eu tava simplesmente, tipo, sem saber o que fazer. Tipo, eu usei o que eu sabia de clarinete e tal, e teoria. Mas eu também não sabia os termos em inglês e tal. Então foi, tipo, muita vergonha que eu passei. Eu me senti humilhado, porque eu não sabia quase nada de música. Eu comecei a pensar, será que eu gosto mesmo de música, assim, e sei música? Mas depois deu tudo certo, eu entrei pro coral e tá sendo maravilhoso. E eu acho que são essas as coisas que eu já passei aqui por enquanto. Isso tudo foi em um semestre. Então, como eu sou uma pessoa desastrada, eu sei que eu vou fazer várias outras coisas. Então, se acontecer alguma coisa, eu conto pra vocês. Mas basicamente é isso. E eu vou estar postando um pouco mais sobre as coisas que eu vivencio aqui na universidade, porque eu acho que é legal compartilhar isso. E qualquer sugestão que vocês tiverem de vídeos, podem me mandar aqui nos comentários. E não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal, pra dar uma força aqui. E até mais!